Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Mensagem presente no livro Fonte Viva, editora FEB, capítulo 57. Mensagem intitulada Apóstolos. O versículo: Julgo que Deus nos expôs a nós, apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Fomos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento do popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel, poeta, das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos, dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores pela doação total de si próprios em benefício de todos. Por isso passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento. Pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores,
e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Então, comentário rápido sobre a página. Emmanuel dilata para todos nós, através dessa mediunidade incrível de Chico Xavier, consegue transmitir para a gente o pensamento para dilatar um versículo controverso e por vezes até mal interpretado, se for tomado ao pé da letra. Parece que algo está em desconstrução com a lógica, mas ele deixa claro o porquê desse aspecto que é apresentado. Porque todo aquele que precisa se atrelar à verdade de transformar o espírito que é imortal irá sofrer consequências realmente devastadoras. Se está em convivência com os homens e com outras particularidades do planeta que está ainda altamente embrutecido e materializado. Então, ele dá diversos exemplos extremamente materiais, extremamente materializados, que percebemos com uma certa facilidade. Quando ele comenta sobre o trabalho do legislador, que formula decretos para instituir o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. Mas que campo social? O campo social, especificamente, que nós reconhecemos e conhecemos aqui na Terra, que é o da convivência diretamente com as repúblicas, o legislador no âmbito das repúblicas, que é um âmbito altamente material ainda. O administrador, igualmente, das máquinas e dos serviços terrestres, dos recursos humanos e materiais, extremamente materializados para a execução de certos objetivos. Os sacerdotes, por mais que busquem a manifestação da fé, o ensino e a manifestação da fé em cada coração, ele ainda está buscando de uma forma ainda primária, bem básica. O artista, igualmente, o qual tenta trazer o mais refinado possível conteúdo de espiritualidade, é difícil para ele mesmo transcrever esse conteúdo de espiritualidade através de exemplos materiais. Mas ainda assim busca produzir essa beleza no caminho da inteligência humana. O cientista, igualmente, busca incessantemente conhecer e reconhecer todas as propriedades da matéria que nos cerca, como se buscasse a chave do divino e a compreensão do todo. E quando alcançasse essa compreensão, teria o domínio sobre tudo e sobre todos. Mas, igualmente, o cientista está trabalhando, reconhecendo as leis naturais da criação. Embora ele só consiga expressar para o público que recebe esse conhecimento da ciência de maneira muito, muito pequenina, porque ele está atribuída à sua percepção intelectual e igualmente as suas capacidades dos sentidos, da visão, audição. Então, por mais que utilizássemos telescópios maravilhosos, recursos engrandecedores que trazem grandes, distantes estrelas, a compreensão de como elas funcionam e se organizam, ainda são aspectos extremamente materializados a esse nível mais grosseiro de matéria que nós temos hoje, contato. Então o cientista busca com essa compreensão dessa realidade, dessa sabedoria divina, mesmo que não tenha esse objetivo pré-estabelecido. Mas o conhecimento das leis naturais gera o conhecimento natural das leis divinas que formularam com total sabedoria a organização material da Terra. Então ele comenta igualmente do pensador, né, que busca sondar os fenômenos passageiros, sondar no sentido de interrogar e buscar compreendê-los a partir da sua percepção.
Da mesma maneira, o médico ele busca socorrer a carne enfermiça, mas é especificamente a carne, especificamente o corpo físico, a percepção do que ele é capaz de compreender e perceber. O guerreiro, da mesma maneira, busca disciplinar multidões, mas é muito difícil disciplinar a si mesmo e, ainda mais complexo, coordenar todos os objetos e aspectos da razão com as emoções. Então, mesmo o guerreiro aqui, ele busca organizações da matéria para que não se leve, não busque a própria destruição da sociedade. O operário também é outro exemplo muito interessante. É um ativo para aperfeiçoamento dos vasos destinados à preservação da vida. Então, Emmanuel tenta trazer para todos nós essa percepção de como em distintas possibilidades e ações que todos nós estamos na matéria percebendo e descobrindo o educandário, que a matéria está mais grosseira, está buscando nos ensinar e suas relações, os seus objetivos, mas extremamente materializados. E de repente ele apresenta a função do apóstolo como algo extremamente diferenciado. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Ficou até um formato bem poético. E se faz necessário, certamente, apresentar desse modo. Por quê? Porque em todos os momentos da humanidade vamos perceber grandes nomes que foram enviados por Jesus à Terra e não foram bem recebidos, não foram bem aceitos. Todos aqueles que eram classificados como sábios, como intelectuais, como grandes pensadores, ou eles foram assassinados, ou eles foram desprezados, não reconhecidos, e muito pouco se absorveu sobre a sua essência. Mas aqueles que estiveram um contato mais íntimo, perceberam que algo mais eles traziam, que algo extremamente incrível eles defendiam e vivenciavam. Então, ele comenta, por isso passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo, sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, porque eles são justamente o fermento espiritual. É aquela percepção que vai levedar a massa toda, ou seja, uma pequena parcela da contribuição dessas almas, gera o progresso e o aprimoramento. Então Paulo deixa claro e se define como apóstolo igualmente, porque sabe que não será compreendido e não se percebe como foi enviado. E Paulo, mais do que isso, né? Paulo de Tarso, ao estar em contato com Cristo, recebeu o chamamento diretamente do Cristo. Por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele teve o despertar dele, ele passou a exercer sem descanso a difusão do cristianismo. E por diversas vezes passou por situações de incompreensão, de dor. Então, não há como alavancar ou desenvolver a humanidade sem a participação desses apóstolos do bem, porque neles estão condensados a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis, ou seja, não vai nunca acabar, não vai nunca estragar, os benefícios vão ficar para a humanidade inteira eternamente, porque o bem ele contamina de tal forma, ele age de uma maneira tão particular, que ele passa a dinamizar as fibras mais essenciais das outras almas que estão do lado, que estão percebendo, que estão se descobrindo nesse contato com esses apóstolos. Então Jesus
nunca deixou de enviar para a terra esses apóstolos para justamente conduzir os espíritos, né, a novos passos, a novos ares, a novas percepções, a novos sentimentos. Então temos que compreender, quando falamos apóstolos, ser um apóstolo do Cristo é estar disponível para o bem incessante, reconhecendo que vamos ter que buscar a renovação, aquele que assim se intitula, terá que buscar a renovação do modo de crer e de ser de todos, se fazendo menor deles, se sacrificando por todos, amando a todos e de uma forma sem descanso, de uma forma contínua e continuada. Então, sem sombra de dúvidas, o apóstolo é aquele que já vive as vibrações plenas do amor e da caridade em seu aspecto mais fundamental, mais essencial. Ele quer trabalhar para o próximo. O único e o maior objetivo para ele são os outros, não ele mesmo. Estar auxiliando ao crescer, ao se desenvolver do próximo, é a chave para a sua própria felicidade.